O livro do Gênesis nos relata: Abraão casou-se novamente com Quetura. Gênesis 25:1. Após o falecimento de Sara, sua primeira esposa, Queturá, sua segunda esposa, deu à luz 6 filhos. Ela deu à luz Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbaque e Shuá. Gênesis 25:2. Esses são os únicos detalhes que a Bíblia nos oferece diretamente sobre essa mulher que compartilhou os últimos anos da vida de Abraão. Contudo, há uma discussão sobre seu verdadeiro status. Ela era uma esposa legítima ou uma concubina? Nos Crônicas, ela é mencionada como uma concubina. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão. 1 Crônicas 1:32. Segundo a tradição bíblica, uma concubina, embora não fosse legalmente reconhecida como esposa, mantinha um relacionamento exclusivo com um homem, gerava filhos, mas ocupava um status inferior ao da esposa oficial. Parece então que Quetura começou como concubina de Abraão antes de ser considerada sua esposa, o que explicaria as 2 menções nas Escrituras. De toda forma, é evidente que ela não detinha o mesmo prestígio e honra que Sara tinha aos olhos do povo eleito. A Bíblia não a enaltece da mesma forma que Sara, a matriarca legítima da linhagem de Abraão. O apóstolo Pedro fala sobre Sara. Sara chamava Abraão de Senhor e lhe obedecia. Vocês podem se tornar suas filhas se fizerem o que é certo e não se deixarem amedrontar. 1 Pedro 3:6. Sara permanece como o modelo bíblico de uma esposa segundo o coração de Deus, valorosa e cheia de fé. Nenhuma dessas qualidades é atribuída à modesta Queturá. Apesar de seu humilde status como segunda esposa, Quetura desempenhou um papel no plano divino ao dar à luz os 6 filhos de Abraão. Esses filhos se tornaram os ancestrais das tribos árabes localizadas a leste de Israel. Portanto, os descendentes de Quetura têm uma conexão intrínseca com a história do povo escolhido. Especificamente, as Escrituras nos dizem que a tribo dos midianitas teve origem com Midian, filho de Quetura. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos esses foram descendentes de Quetura. Gênesis 25:4. Esta tribo midianita teria conexões estreitas com Israel, pois escapando do Egito, Moisés encontraria abrigo na terra de Midian. Então Moisés fugiu da presença de Faraó e se estabeleceu em Midian, onde se assentou junto a um poço. Êxodo 25:15. Lá ele conheceria Zípora, filha do sacerdote midianita, que se tornaria sua esposa. Assim, os descendentes de Quetura estão diretamente relacionados à narrativa do povo escolhido e seus primórdios. A humilde Quetura nos ensina uma lição crucial. No intricado desígnio divino, cada indivíduo tem uma função específica a desempenhar, independentemente de quão modestas possam parecer suas circunstâncias ou habilidades. Mesmo aqueles aparentemente relegados aos bastidores da história, contribuem para a realização da vontade divina providencial. Nada é insignificante ou secundário aos olhos do Criador. Atentemos ao que o apóstolo Paulo nos diz. Deus escolheu o que é loucura no mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que é insignificante no mundo, o que é desprezado, o que nada é, para aniquilar o que é. 1 Coríntios 1:27 e 28. Sim, muitas vezes o plano divino se realiza através dos pequenos, dos frágeis, daqueles que o mundo negligencia. Assim como Quetura acolheu Abraão e deu à luz os filhos da promessa divina, todos somos chamados a receber com humildade e confiança o papel único que o Senhor nos confia. Nada acontece por acaso na história da redenção. Todos são preciosos aos olhos de Deus e chamados a servir, cada um em seu lugar, na realização do seu reino de amor. Com certeza, como Quetura, às vezes podemos nos sentir à margem, ignorados ou menosprezados pelos homens. Contudo, mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo. Aquele que se fez servo de todos, revela-nos o valor infinito de cada ato de amor realizado com humildade e generosidade. Nada é insignificante se feito em comunhão com Ele. Ouçamos as palavras de Jesus. E quem dera, ainda que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10:42.
Sim, em Cristo, o menor ato de serviço adquire valor eterno. Unidos a Ele, até a vida mais simples se torna fecunda para o reino de Deus. Como Quetura, recebamos com confiança a parte que o Senhor deseja nos confiar. Ofereçamos a Ele o que somos, por mais limitados que possamos ser. Com simplicidade de coração, estejamos atentos ao Espírito Santo para discernir como Deus deseja nos usar. Onde o olho humano percebe apenas fraqueza, o olhar divino já vislumbra a maravilha que Ele pode realizar em nós e por meio de nós. Tenhamos coragem de confiar. Reflitamos sobre Quetura, a figura de Quetura, uma mulher modesta e reservada, mas tão significativa para o plano divino. Que seu exemplo nos inspire a abraçar também a missão única que o Senhor nos confiou. Que possamos seguir adiante com convicção e alegria no caminho que temos à nossa frente, sem jamais perdermos o ânimo. Após ponderarmos sobre a figura discreta de Quetura e o papel que Deus lhe destinou, busquemos agora esclarecer alguns aspectos mais enigmáticos relacionados a essa mulher. Compreendamos esses pontos com cautela, em um espírito de investigação humilde e confiante. Primeiramente, uma questão recorrente envolve a possibilidade de Quetura ser, na verdade, outro nome para Hagar, a serva egípcia que deu à luz a Ismael, filho de Abraão. Relembremos brevemente o relato bíblico. Após anos de infertilidade, Sara, esposa de Abrão, deu-lhe sua serva Hagar como concubina, na esperança de que ela lhe desse um filho. Hagar concebeu e deu à luz um filho, a quem Abrão chamou de Ismael. Gênesis 16. Contudo, mais tarde, Sarai, agora chamada de Sara, sentiu ciúmes de Hagar e pediu a Abraão que a despedisse, junto com seu filho. Deus permitiu essa provação dolorosa. Gênesis 21. Então Quetura surge na narrativa bíblica somente após a morte de Sara, como a nova esposa de Abraão e mãe de 6 filhos. Daí surge a questão: será que Quetura não seria Hagar retornando a Abraão após a morte de Sara? Alguns indícios podem sugerir isso. Primeiramente, Hagar e Quetura nunca são mencionadas juntas, e o destino posterior de Hagar permanece desconhecido depois de sua partida por ordem de Sara. Além disso, o próprio significado do nome Quetura em hebraico é incenso, perfume ou fragrância. Poderia ser um título honorífico dado a Hagar após seu retorno, como reconhecimento por sua lealdade. Alguns pais da igreja, como João Crisóstomo, já defenderam essa perspectiva. Para eles, não havia dúvida de que Hagar, após um período de provação, foi reintegrada à casa de Abraão sob o nome de Quetura, em um espírito de reconciliação e unidade. No entanto, outros estudiosos destacam que nada no texto bíblico identifica formalmente Hagar como Quetura. Além disso, os filhos delas são diferentes, o que parece ser incompatível com a ideia de que se trate da mesma pessoa. Ademais, seria o único caso na Bíblia de um personagem que muda completamente de identidade. Portanto, diante da falta de certeza bíblica, a identificação de Quetura como Hagar permanece apenas como uma hipótese atraente, mas não comprovada. O debate exegético permanece em aberto entre os defensores de ambas as posições. Em face da incerteza, é prudente não chegar a conclusões precipitadas sobre o que está além do nosso entendimento. No entanto, seja Quetura Hagar ou outra mulher, o significado teológico permanece inalterado. Esta segunda esposa representa a eleição divina, que pode surpreender em todos os aspectos, mesmo nos menos esperados. Ela inaugura uma descendência abençoada que ultrapassa a linhagem legítima. Assim, sua identidade é menos relevante do que a promessa que ela carrega. Outro aspecto enigmático sobre Quetura: a Bíblia mantém silêncio sobre suas origens étnicas e nacionais. Ao longo dos séculos, diversas especulações surgiram para preencher essa lacuna bíblica. Vamos considerar algumas delas, lembrando-nos dos limites da conjectura. Uma possibilidade é que Quetura também fosse natural da região de Canaã, como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes de ser chamado, Abraão vivia entre os cananeus. Então é possível que tenha escolhido Quetura entre esse povo. Outros sugerem uma origem próxima, mas diferente, como os arameus. No entanto, alguns exegetas preferem uma origem no Oriente Médio. Quetura poderia ter vindo da Península Arábica, onde alguns de seus filhos, como os midianitas,
se estabeleceram. Sua união simbolizaria, então, a inclusão dos povos dessa região na bênção de Abraão. Alguns pais da igreja, como Agostinho, especulam que Quetura poderia ter vindo de terras ainda mais distantes, como a Etiópia ou o sul do Egito. Sua descendência representaria, assim, a universalidade da salvação em Jesus Cristo, abrangendo toda a humanidade. Por fim, como mencionado anteriormente, o próprio significado do nome Quetura como incenso ou perfume em hebraico sugere uma possível conexão com regiões produtoras de especiarias, como a Arábia ou o Iêmen. Novamente, isso permanece no campo da especulação. Alguns exegetas e teólogos, desde os primeiros séculos cristãos, sugeriram que Quetura poderia ter sido uma mulher de pele negra, de origem africana. Essa teoria se baseia, em parte, no fato de que vários dos filhos de Quetura têm nomes associados na Bíblia a povos do sul, potencialmente de pele negra. Por exemplo, Midian, ancestral dos midianitas, é considerado por alguns como localizado no noroeste da Arábia e associado a populações africanas. No século IV, São João Crisóstomo identificou Quetura como uma etíope, ou seja, uma mulher da Núbia, região ao sul do Egito. Segundo ele, Quetura representaria uma esposa das nações, em contraste com a legítima matriarca Sara do povo eleito. Mais recentemente, alguns exegetas contemporâneos também relacionam Quetura aos cuxitas, um povo núbio descrito como de pele negra na Bíblia. No entanto, independentemente de Quetura ser associada à África, o significado teológico permanece inalterado. Essa aliança com Abraão prenuncia a inclusão futura das nações africanas na bênção divina. Embora essa possibilidade seja intrigante, sua verificação permanece impossível e baseada apenas em conjecturas, uma vez que a Bíblia não menciona explicitamente a cor da pele de Quetura. Alguns até criticam essa interpretação como uma aplicação anacrônica de categorias raciais modernas a um texto antigo. De qualquer forma, o debate sobre uma possível ascendência africana para Quetura ressalta sua associação com uma eleição divina universal que ultrapassa os limites do povo escolhido para abraçar toda a humanidade. Ao final desta análise, é preciso reconhecer que as origens étnicas de Quetura permanecem desconhecidas, devido à falta de detalhes na Bíblia. No entanto, a essência não está em sua raça específica. Mais do que sua origem étnica, Quetura representa uma eleição divina surpreendente, uma graça de inclusão que vai além dos padrões convencionais. Sua identidade enigmática reflete a universalidade da revelação. Portanto, Quetura continua envolta em mistério, desafiando nossa compreensão. Isso nos leva à humildade. A palavra de Deus contém aspectos que transcendem nosso entendimento. As Escrituras não revelam todos os seus segredos de uma vez. Devemos avançar com paciência, sem tentar forçar interpretações preconcebidas. Portanto, devemos ser cautelosos com teorias perigosas. No entanto, devemos receber esses mistérios bíblicos como estímulos para explorar continuamente os tesouros da revelação. O Espírito Santo nos guia gradualmente na compreensão das Escrituras, quando nos aproximamos delas com humildade e mente aberta. A plena compreensão virá quando estivermos diante de Deus face a face, na Jerusalém Celestial. Enquanto isso, devemos caminhar na luz que nos é concedida, expressando gratidão. Após considerar o enigma de Quetura, voltemos nossos corações para o Senhor Jesus. Ao refletirmos sobre essa figura misteriosa, reconhecemos os limites de nossa investigação. Quanto mais mergulhamos nas Escrituras, mais percebemos o mistério que nos leva à nossa condição como criaturas diante do Criador. Cristo é a chave que desvenda os tesouros da revelação. Ele, o Verbo encarnado, revela o significado último de toda a Escritura. Ele é a sabedoria e a verdade que iluminam nossa escuridão. Embora possamos não compreender completamente Quetura, Cristo se tornou totalmente acessível ao se tornar um de nós. Como João 1,18 nos diz, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Portanto, qualquer reflexão sobre o Antigo Testamento deve nos levar a Cristo, sua pedra angular e seu ápice. Ele é o cumprimento de toda a história sagrada,
Vamos contemplá-lo incessantemente. Conforme João 1,17 nos lembra, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todo o mistério de Quetura, toda a revelação do Antigo Testamento é apenas um prelúdio para a plena manifestação de Deus em Jesus Cristo, o Verbo encarnado para nossa salvação. Amados, deixemo-nos cativar por esse mistério de amor incompreensível. Deus se aproximando, saindo de sua inacessibilidade para tornar-se visível, tangível e conhecido em Jesus Cristo. O infinito se torna uma criança. O incompreensível assume forma humana. A luz eterna penetra nossas trevas. Essa é a boa nova, o cerne de nossa fé. Neste dia, louvemos, bendigamos e adoremos o Senhor pelo presente inestimável da encarnação. Que graça imerecida! Meus amigos, a humilde Quetura nos aponta para Cristo, o único que satisfaz plenamente nossa busca pela verdade. Ao meditarmos nas Escrituras, anseiamos por aquele que é sua plena realização. Louvado seja, Senhor Jesus! Glória a você, que compartilhou nossa humanidade. Você é o caminho, a verdade e a vida. Em você as promessas da antiga aliança são cumpridas. Você é a luz que dá vida às Escrituras e as torna vivas para nossa salvação. Bendito seja amor crucificado que se doa incessantemente. Amém.